Boa tarde. Então, meu nome é Elaine, assim, né? Tá ouvindo agora? Meu nome é Elaine Gianotti. Oi, Dona Amália, tudo bom? Meu nome é Elaine Gianotti, eu estou como assessora técnica do COSENS São Paulo. O COSENS, para quem não sabe, é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, né? Essa instância, né, que agrega, né, é uma instância representativa dos 645 municípios do Estado, né, dos secretários dos 645 municípios do Estado. Então, como que ela é organizada? Nós temos as 64 regiões de saúde no Estado, cada uma das 64 regiões tem um colegiado, né, que é composto pelos secretários e pelos membros do DRS, que é o Escritório Regional da Secretaria de Estado. Esses secretários elegem um representante regional e um suplente. Então, nós temos 64 representantes regionais, que se reúnem todo mês aqui em São Paulo, no dia que nós temos a reunião da bipartite, da Comissão Intergestores Bipartite. Então, ele discute a pauta dessa bipartite previamente, né? Para quando o COSENS vai lá para fazer a representação de um estado como São Paulo, com 645 municípios, não é tarefa fácil, né? Às vezes um acha uma coisa, outro acha outra. Então, a gente precisa ter essa instância com representantes regionais para tentar fazer essa representação o mais fidedigna possível. Ele tem também uma diretoria, que é composta por 22 membros. Hoje, a presidente do COSENS é a doutora Carminha, que é secretária do município de Amparo. E essa diretoria também se reúne mensalmente e é quem toma aí as decisões e quem conduz a instituição. É eleita por 2 anos. Em março de 2011, nós vamos ter o nosso congresso, que vai eleger nova diretoria por mais 2 anos. E é assim que está, só para vocês terem uma ideia de como é que se organiza o conselho. E ele existe há mais de 20 anos, né? Sempre dessa forma, com a diretoria eleita em seus congressos, né, que são anuais, tá bom? Bom, primeiro agradecer aí o convite. Quando o Pedro me ligou, né, convidando para vir falar sobre relatório de gestão, e eu aceitei prontamente, falei, tudo bem, falar de relatório, a gente fala de planejamento, da importância aí do acompanhamento do conselho. Depois eu fui olhar ontem à noite, eu fui abrir o e-mail dele, e eu vi que o tema é o trabalho do COSENS na elaboração e acompanhamento dos relatórios de gestão regional. Falei, meu Deus, e agora? Eu não sei falar disso. Porque a gente não tem relatório, a gente não faz acompanhamento. Primeiro que a gente nem tem relatório de gestão regional, né? Pode ser que um dia teremos, e acho que é um desafio que se coloca. Hoje, a gente está feliz que a gente conseguiu que todos os municípios de São Paulo enviaram relatório de gestão. Fizeram um relatório de gestão. Não só aqui os da região metropolitana, mas os 645 municípios fizeram um relatório de gestão referente ao ano de 2009. Né? Região de saúde ainda é uma coisa nova. Né? Nós estamos começando a discutir a questão do planejamento de base regional, né? Planejamento de uma forma solidária, envolvendo todos os municípios, o Estado, enfim. Então, nós não temos essa experiência de relatório de gestão regional. Então, vou falar então do que eu sei. Disso aqui eu não sei falar, não. Tá bom? Bom, então, eu vou começar falando um pouquinho do marco normativo. Né? Falar de relatório de gestão, a gente tem que falar, então, da Lei 8080 e da 8.142, que todos conhecem, né? E é ela que coloca aí a importância. Ela fala de planejamento ascendente. Ou seja, o que é o planejamento ascendente? De baixo para cima. Então, planejamento não é feito no gabinete, na sala do secretário. Planejamento ouvindo a população, né? E ascendente, pensando nas 3 esferas, município, estado e união, como dentro do município também, ascendente, ou seja, ouvindo a população, né, suas necessidades, para poder planejar junto. Então, quando a gente fala e ouve aí a pesquisa que fala que 70 e tantos %, né? Não, o Conselho não discutiu o plano. Provavelmente, a maioria aprovou em algum momento, né, porque é uma exigência. É possível que tenha aprovado. Porém, não discutiu sua elaboração. Então, não está cumprindo esse preceito aqui da Lei 8080, que é o planejamento ascendente participativo, ouvidos os órgãos deliberativos. Não só para sua aprovação, mas na
construção deste plano e desse planejamento. Tá? Então, fala aqui a Lei 8080 do plano de saúde como base para a proposta orçamentária. Isso aqui é um grande desafio, porque a gente nunca consegue compatibilizar essas datas, né? Do planejamento do plano plurianual, né? Que é o que gera o orçamento do município, com o plano de saúde. Então, todo ano é essa peleja de conseguir compatibilizar, mas a ideia, né, que está na lei é o plano ser a base da proposta orçamentária do município para a área da saúde, né? E o artigo 37 da lei fala dos conselhos de saúde, que estabelecendo diretrizes para a elaboração dos planos. Ou seja, não só participar da elaboração, como propor diretrizes para a elaboração. Como é que a gente quer elaborar esse plano? Né? Que estratégias vamos adotar no município para elaborar esse plano? E depois nós temos a 8.142, que foca mais na questão da participação da comunidade e fala da necessidade que tanto o plano como o relatório de gestão são requisitos para transferência de recurso. Então, ela coloca que para o município receber recurso de transferência federal, aquele recurso fundo a fundo, o teto financeiro, o PAB, enfim, todos os recursos federais que estão transferidos, e se tivesse recurso estadual também, né, ou seja, recursos aí de transferência intergovernamentais, só poderia transferir se tiver plano e relatório de gestão aprovados ou apreciados pelo Conselho. Tá? Isso desde 90, isso é velho, né? Velho, desde 90. Mais de 20 anos que tem isso. Bom, apesar de estar lá na lei há mais de 20 anos, isso não necessariamente foi seguido assim à risca, né? Com o pacto, Portaria 399, é que se começa a exigir, de uma forma mais sistemática, o tal do relatório de gestão. E por que começa a se exigir mais? Porque nos últimos, do pacto, os últimos 5 anos para cá, 6 anos para cá, começou a aumentar o número de transferências federais fundo a fundo. Vocês sabem que tem diferença de transferência de fundo a fundo e quando é convenial, não é? A gente tem 2 tipos de transferência. A gente consegue receber dinheiro do Ministério de 2 jeitos. Ou é por convênio, ou é pelo fundo a fundo. Fundo a fundo é o que está lá na lei 8.142. Tá? Quando é convênio, segue a regra de convênio. Eu tenho que prestar conta, colocando nota fiscal de tudo que eu gastei, né? Se foi um convênio para construir lá uma obra, uma unidade de saúde, se foi um convênio para comprar equipamento, tenho que mostrar a prestação de contas da forma que o tribunal exige que seja feito. Eu faço uma proposta, tem que ser aceito, vem a comissão lá do Ministério averiguar se eu fiz, se eu não fiz, tem que ter a planta, etc, etc. O repasse fundo a fundo, ele é automático. Ele foi usado até agora para custeio, agora começa a ser usado também para investimento, né, das UPAs, agora tem o projeto do PAC 2 para a Unidade Básica de Saúde, também será fundo a fundo. Então, com o aumento dos repasses fundo a fundo, começou a se pensar, poxa vida, a gente tem que controlar como é que está sendo gasto esse dinheiro. Tá certo? E o fundo a fundo, historicamente, a gente não tem um controle de como é gasto, né? Porque ele era sempre gasto para o custeio. Começa a se ter essa preocupação. E o relatório de gestão é um instrumento que está dado lá, desde a Lei 8080, que é para fazer essa prestação de contas. Então, o relatório de gestão, ele serve tanto para o controle interno, lá do município, dos conselheiros, para saber como é que foi a prestação de contas, como para os controles externos, Tribunal de Contas, auditorias, tá certo? É lá que o gestor mostra como é que ele gastou o dinheiro. Se ele atingiu as metas que estavam previstas, se ele não atingiu, por que ele não atingiu, tá certo? Então, é no relatório de gestão. Então, ele tem que estar, ele não é só um relatório dizendo assim, o que eu fiz. Não, ele tem que ter a parte orçamentária também. Como que eu gastei o dinheiro que foi alocado no município, que foi destinado à saúde. Tá? Na portaria, aqui são as portarias que falam, eu peguei as principais, tá?
Essa portaria aí, 3085, que é de 2006, ela regulamenta o Planejar SUS. O que é o Planejar SUS? É a política do governo, né, que fala dos instrumentos de planejamento, que fala do relatório de gestão, do plano de saúde, da programação anual, tá certo? Que já estava lá, descrito na lei. Mas essa portaria, ela regulamenta, ela diz como é que tem que ser, quais os fluxos, como é que se encaminha, quando que encaminha. Então, está descrito ali. A 3332 destaca, a 3332 é que fala dos fluxos, porque a gente tinha os instrumentos, mas cada um com prazo, cada um com uma lógica, e aí ela unifica isso. A portaria 204 fala dos blocos de financiamento, né, que é lá também do pacto. Antes a gente tinha várias formas de repasse de dinheiro em várias caixinhas. Chegamos a contabilizar quase 100 caixinhas diferentes. E o gestor ficava muito amarrado no uso desse recurso, né? O dinheiro do agente só posso gastar com a gente, o dinheiro da AIDS só com a AIDS, do trabalhador só com o trabalhador. Isso, para um município, quanto menor o município, mais difícil, na verdade, é lidar com essas caixinhas, porque elas vão ficando pequenas. E aí, como é que eu faço para... Às vezes eu não consigo gastar uma e está sobrando na outra. E a minha prioridade é aquela, e como é que faz? Então, essa portaria que a gente fala dos blocos, ela agrega essas transferências em 5 blocos. Agora, mais recentemente, 6. Que é o bloco da atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância, da assistência farmacêutica e o bloco de gestão. E agora, mais recentemente, o bloco de investimento, para as UPAs, unidade básica, construção, etc. Então, deu maior governabilidade para o uso do recurso. Bom, legal dar maior governabilidade, mas aí a gente precisa controlar mais, né, o uso desse recurso. É bom dar maior governabilidade porque não tem que sobrar dinheiro, tá certo? Dinheiro tem que ser gasto. Tá? Se sobrar dinheiro e a União recolher, é uma vergonha, tá certo? Com todas as necessidades que a gente sabe que tem, não dá para sobrar dinheiro no final do ano. Tem que gastar tudo que tem e pedir mais. É assim que a gente tem que fazer, né? Um bom gestor é assim, tá certo? Então, com os blocos, isso facilitou, né, a execução orçamentária, ou seja, para gastar esse dinheiro. Mas aí precisa ter controle maior também, para ver se está gastando no lugar certo, do jeito que foi combinado, do jeito que está no plano de saúde. Vários. Vários. Principalmente recurso assim, específico, que é destinado a uma coisa específica, às vezes não consegue. Às vezes não é nem culpa do gestor, às vezes é porque a regra é tão difícil e tão burocrática que ele não consegue. Às vezes não consegue efetuar a licitação necessária, tá certo? E às vezes é por incompetência, né? Mas nem sempre, nem sempre. Tem que identificar o porquê, né? A gente não pode ser leviano também. E essa portaria 3176 é a portaria que fala da elaboração e aplicação e fluxo do RAG. O que é o RAG? RAG é o Relatório Anual de Gestão, que passa a ser exigência. Embora o relatório, né, a possibilidade do relatório exista desde a Lei 8080, a exigência mesmo dele, ela vem com essa portaria em 2008. Tinha uma outra anterior que foi revogada, mas ela é mais recente, tá? E agora o Ministério ele pede a prova no colegiado, a prova primeiro a prova no conselho do município, depois vai para o colegiado, depois vai para a bipartite informa a tripartite, lá em Brasília, que aquele município discutiu o seu relatório no Conselho Municipal de Saúde. Tá? E este ano nós conseguimos 100%, foi o primeiro ano que conseguimos 100%. Mas como o planejamento é de base ascendente, e o relatório a gente só faz se tem plano, porque se eu não tenho plano, como é que eu faço relatório? O relatório para eu avaliar o que eu fiz do plano, se eu fiz, se eu não fiz, por que eu não fiz, se eu atingi a meta, se eu não atingi. Se eu não tenho plano, não tenho como fazer relatório, não é assim? Mas o planejamento tem que ser de base. Dá sim, dá mesmo, é verdade. Mas é isso que a gente tem que ser exigente. Eu acho que a
função do conselho é fazer o planejamento e a avaliação do que foi feito. Mas o conselheiro que tiver esse conhecimento é expulso. Você está pensando o quê? Eu quase nem vinha hoje. Você acha que democracia é fácil, meu amigo? Democracia é conquistada, a duras penas, não é fácil não. Se fosse fácil, tudo funcionava direito. Tudo nessa vida, ela demora anos para ser conquistado, na base democrática. Quando não é democrático, quando é de uma forma autoritária, é fácil ser feito. Tá certo? Agora, tudo que é uma conquista de uma luta, né, com uma base democrática, é difícil, não é fácil não. Tá certo? Cleide, pelo amor de Deus, põe Barueri lá. Bota Barueri lá. Eu tenho 6 anos que eu fiquei no Conselho Municipal e cada lugar que eu fui, Barueri estava lá, bem localizado. Para mim chegar hoje aqui e não ver Barueri, eu choro. É um compromisso do Observa, que na próxima reunião com conselheiros, vamos ter um destaque para Barueri. Barueri respondeu o questionário. Bem grande para ver se dá para o secretário enxergar. Porque aqui, ó, tem dito, não mandou carta para o secretário não respondeu. Falou com sem nem ninguém sabe quem foi. Então tá aí a resposta. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho dos instrumentos de planejamento. Então, o plano de saúde, ele tem que se basear nesse plano plurianual. O que é o plano plurianual? O plano plurianual, ele é um plano de governo, ele não é só da saúde, ele é da prefeitura como um todo. E também é do Estado e também é da União, porque tem nas 3 esferas. O plano plurianual é o que define as leis orçamentárias, ou seja, é o que define o dinheiro que cada setor vai ter para gastar, tá certo? Esse plano, ele é feito para 4 anos. Né? Depois as leis vão ajustando a cada exercício orçamentário. Mas ele é feito para 4 anos. E ele é sempre feito do 2º ano de um governo, 3º, 4º e o 1º do outro. Tá certo? Então agora, a União e os estados estão assumindo agora em janeiro, não estão? Esse 1º ano deles, eles estão com o exercício orçamentário que o outro fez. Porque eles vão chegar, vão conhecer, vão identificar as suas prioridades, por que eles foram eleitos, tá certo? Aí eles vão fazer para o 2º ano de governo, 3º, 4º e o 1º do outro. E assim sucessivamente. Tá? Então é assim que funciona o orçamento. Por que a lei é assim? Para garantir uma continuidade, né, mínima de projetos, né? Porque senão teria uma interrupção muito drástica, né, a cada 4 anos. E as prefeituras também é desse jeito. É que nós estamos agora no meio, né? Nas prefeituras. Mas daqui a 2 anos, quando se encerrar essa gestão municipal, também, o outro ano vai pegar o que já foi feito e só a partir do 2º ano é que vão elaborar aí os seus orçamentos. A gente acabou de passar por uma eleição bem grande, né, para governador e presidente. E a gente abre assim um site dos candidatos, tem as propostas de campanha, né? Seria interessante a gente olhar a proposta de campanha e depois olhar o plano para ver se não existe muita... só um comparativo, né? Para ver... Porque, assim, uma coisa é prometer, outra coisa é quando chegar, conversa com os técnicos de arrecadação, né? Ver que estado que está as finanças, né? E aí ver que forma que dá para concretizar aquelas vontades, né? Em 3 anos e deixar um para o outro com a lei de responsabilidade fiscal fala que tem que ter a previsão orçamentária. Não dá para deixar só lá e o outro se ferrar, né? Então seria interessante todo mundo tentar agora, que teve uma eleição bem bacana, concorrida, não sei o quê, ver se isso, abrir a página, salvar o que está lá na proposta e vamos ver o plano se está muito diferente, né? Tá. Certo, então é um alerta aí para a gente ficar atento para poder cobrar, né? Os 29 milhões que não votaram, para ver se eles têm essa coragem de fazer o que a gente fala. Eles estão longe, porque o negócio
Não, nós estamos fazendo aqui. Não, mas outras cidades tem muito que faz, mas não tem coragem de chegar, não é assim. Não tem medo de falar. Então a gente tem que cumprir, morrer, mas dizer a coisa tem que ser assim. Não do jeito que vocês querem. Isso aí, vamos lá. Então, as leis, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias, então elas saem desse plano plurianual. Tudo isso pensando o quê? No governo como um todo. E aí vem o plano de saúde, tá certo? Que, baseado nesse orçamento, a gente pensa o quê? Nas prioridades do setor saúde para aquele município, ou para aquele estado, ou para a União, tá certo? O plano de saúde também é para 4 anos, tá? Mas está previsto uma programação anual, que é o ajuste que você faz a cada ano, que é difícil programar para 4 anos, né? Às vezes acontecem coisas que você não imaginava, tanto no sentido positivo, de atingir metas que você achou que ia demorar mais para atingir e consegue atingir antes, como negativamente, ou seja, apareceram questões circunstanciais que te impediram de atingir aquela meta e você vai ter que mudar, ou prioridades que apareceram, né? Epidemias que surgem, que você, né, ninguém podia imaginar que ia ter a gripe, né, a gripe H1N1 que teve no ano passado. Ninguém imaginou que ia ter. E aí você tem que fazer alterações. Então, para isso que serve a programação anual, para ajustar, detalhar aquele plano e ajustar para aquele ano. E o relatório de gestão, ele vai avaliar aquela programação anual. Vai ver se foi feito, se não foi feito, que dinheiro que usou, se usou o dinheiro que era para usar, se não usou, tá certo? Se não foi feito, por que foi feito? E serve também para redirecionar. Ou seja, não só para avaliar o que foi feito, mas para redirecionar a próxima programação, a do ano seguinte. Tá? Então, aí, isso aqui é o que está dito nas portarias. Plano de saúde, instrumento que a partir de uma análise situacional. O que é uma análise situacional? O que é esse nome aí? É a identificação das necessidades, aquilo que o Pedro falou. Né, que o observatório ele traz já algumas informações importantes para essa análise, tá certo? Mas além do observatório, tem a escuta da população, tá certo? Tem ir lá, conhecer, amassar barro, saber o que está acontecendo, para você poder identificar a necessidade. Necessidade a gente identifica através de indicador, que o Observa pode ajudar a gente, mas identifica também ouvindo, com escuta, tá certo? E aí, a partir dessas necessidades, você vai definir prioridades de ação para aquele governo, identificar que resultados que você pretende atingir, né, naqueles 4 anos. E aí, normalmente, ele é dividido assim, em objetivo, diretriz, meta e indicador. Objetivo é o que eu quero, onde eu quero chegar, tá certo? A diretriz é de que jeito que eu quero chegar, o que eu vou fazer para chegar naquela situação que eu quero. Tá certo? A meta é algo que me ajuda a mensurar se eu cheguei ou não cheguei. Normalmente ela é medida por um indicador. Então, vamos pegar um exemplo. Tá certo? Meu objetivo é diminuir a mortalidade, por exemplo, ou pode ser uma coisa mais genérica, pode ser aumentar leito de UTI neonatal, pode ser melhorar, qualificar aí o meu pré-natal, tá certo? A diretriz é como é que eu vou fazer isso. Bom, eu preciso contratar médico, eu preciso comprar algum equipamento, eu preciso fazer treinamento, capacitação, o que eu vou fazer? A meta é, bom, como é que eu vou medir isso? Eu vou medir para ver se aumentou a minha cobertura vacinal, se... Enfim, que indicador que eu vou usar? E o indicador, no caso desse exemplo, é a própria cobertura. Então, eu vou dizer que a minha cobertura vacinal, que era de 90%, eu quero que ela passe para 95%. Meu indicador é a cobertura vacinal. O que eu vou fazer? Eu preciso criar lá um posto rural, porque meu município tem uma população afastada, é essa que não está sendo vacinada. Essa é a estratégia. Tá certo? Então, isso... detalhadamente é o que está no plano de saúde. A programação é um instrumento que vai operacionalizar isso, ele vai detalhar o que eu vou fazer. Eu vou capacitar? Vai capacitar quantas pessoas, de que jeito, quando, aonde, quanto que eu vou gastar com essa capacitação. Tá? E o relatório de gestão, ele vai ver, bom, capacitou? Capacitou. Usou o dinheiro que estava? Usou. Melhorou a cobertura? Melhorou.
Muito bem. Então, atingiu a meta? Atingiu. Ou atingiu 90% da meta. Tá certo? Ou não atingiu. Não atingiu por quê? Ah, porque faltou tal insumo, porque o Ministério não repassou, porque apareceu tal epidemia, porque... Aí você justifica e reprograma para o ano seguinte. Essa é a cartilha, né, do conselheiro, para ele poder acompanhar e monitorar se realmente o que foi previsto, que ele ajudou a construir, se foi atingido ou não e por quê. Então, o relatório de gestão, resumindo, bem resumido, ele tem que conter o resultado do cumprimento das ações e das metas. Então, tem lá as ações descritas no plano, ele vai dizer se cumpriu, se fez aquela ação e se atingiu a meta, que são coisas diferentes. Eu posso fazer a ação que eu tinha planejado e, apesar de ter feito a ação, não ter atingido a minha meta. Então, eu preciso repensar. Talvez essa ação não seja tão potente assim para eu atingir a meta. Eu posso ter atingido a meta, apesar das ações que eu fiz. Então, precisa ter esses dois olhares. Se eu fiz o que eu planejei para fazer e se eu atingi a meta que estava prevista. Ele também deve conter uma análise da execução da programação física, orçamentária e financeira. Ou seja, se fez, quanto que estava previsto para fazer orçamentariamente e quanto que gastou. Gastou efetivamente, né, de cheque mesmo. Gasto, transferência. Então, essa análise também deve conter no relatório de gestão. E esse terceiro item, que às vezes ele é deixado de lado, mas que é fundamental, que são recomendações para reprogramação. Tá certo? A programação que você vai fazer no ano seguinte. Tá? Então, bom, eu avaliei lá no meu relatório que aquela ação que eu tinha pensado, aquela estratégia, não foi potente para eu atingir a meta. Então, eu preciso repensar que ação que eu vou fazer. Isso, o relatório de gestão, é um instrumento potente para te dar essa informação. Tá? E aqui as finalidades do plano. Apoiar o gestor na condução do SUS, aperfeiçoar a gestão participativa, tá certo? Apoiar a participação e controle social, subsidiar, já vou terminar, subsidiar trabalho interno e externo de controle e auditoria. Para eu fazer algum mecanismo de controle e auditoria, eu tenho que me basear o quê? É no plano, é no relatório. São nesses instrumentos que a gente se baseia para fazer auditoria. Bem, então aí vai falar o quê? Do monitoramento e da avaliação. Então, vale só destacar a diferença, né? O que é monitoramento? O monitoramento é eu acompanhar continuamente o que está sendo feito e se está sendo feito do jeito que a gente combinou que era para fazer e que está lá no plano. Isso é um ato contínuo. Tá? A avaliação, ela já implica num julgamento de valor. Eu vou avaliar, além de se aquilo foi feito, se foi bem feito, se poderia ter sido feito melhor, se poderia ter outro jeito de fazer. Tá? Então, tanto o monitoramento como a avaliação são fundamentais, né? E se baseando aí nesses instrumentos de planejamento, é uma potente instrumento do Conselho de Saúde para acompanhar, de fato, a gestão municipal, e estadual e federal. E aí, para terminar, aí a questão da relação do planejamento com o pacto. Vocês sabem que a gente teve o pacto, Portaria 399, né? Todos os municípios fizeram adesão ao pacto, exceto um pequenininho aí que tem uns 11 milhões de residentes. Tirando esse, todos os outros fizeram adesão ao pacto, tá certo? O município de São Paulo não fez porque não conseguiu aprovar na discussão do Conselho, com o Conselho de Saúde, não conseguiu legitimidade, aprovação aí para poder fazer sua adesão ao pacto, tá? A Tubi já passou a perna em São Paulo faz tempo. Que eram os dois que não tinham feito a adesão. Quando o município faz a adesão, não vou falar de pacto aqui, que nem é o foco e não temos tempo para isso, mas ele assina um termo de compromisso, que é o TCG, Termo de Compromisso de Gestão. Nesse termo de compromisso, tem lá uma série de responsabilidades com relação ao planejamento.
a elaboração do plano, apreciação do conselho, elaboração do relatório, das programações anuais. Tem lá uma série que o plano seja ascendente, participativo. Tem uma série de responsabilidades que ele assina lá com relação a essa diretriz que está no pacto, que é do planejamento. Tá? Então, portanto, o que ele coloca no pacto, tanto de responsabilidades que ele assume, que ele diz lá no termo, ele diz assim, se ele já faz aquilo, ou se ele não faz. Se ele não faz, ele diz quanto que ele vai fazer. Então, é importante, é um outro instrumento importante para os conselhos se apropriarem, porque se ele disse que ia fazer aquilo que ele não faz, ele disse que ia fazer no final de 2010, está na hora da gente ver se ele fez ou não fez, e se não fez, por que não fez? Tá? Pode repactuar? Pode repactuar, mas o importante é isso, é o acompanhamento, né, dessas ações. E no pacto também está previsto lá um dos seus anexos, que são os indicadores do pacto, que aí são as metas, que ele diz que vai reduzir a mortalidade, que vai aumentar a cobertura, que vai reduzir a internação por isso, por aquilo outro, tá certo? Tem lá um elenco de indicadores que são pactuados nacionalmente e que o município define lá, junto com o conselho, que metas que ele vai atingir, né? Que é um dos anexos também do pacto. Portanto, o pacto tem que estar em estreita relação com o processo de planejamento. Tá? E por que a gente fala isso há tantos anos? Porque nós temos uma história e uma cultura institucional de que planejamento é uma coisa chata, burocrática, e que a gente faz para conseguir uns trocos. E a gente precisa mudar essa perspectiva de que planejamento é só para conseguir um dinheiro, que eu tenho que entregar um plano. Você sabe que tem muito município que contrata a consultoria para fazer plano, né? Para quando faz um plano bonito, cheio de gráfico, bonito, grosso. E fica na gaveta. Tá certo? O importante do plano é ele realmente ser um instrumento de trabalho para qualificar a gestão. Tá certo? Para indicar o que eu vou fazer, qual a prioridade, onde é que eu vou gastar o dinheiro. Né? Porque o dinheiro nunca dá para tudo que a gente quer. Nunca dá e nunca dará. Então, nós temos que definir prioridade. Prioridade é dizer que eu vou fazer uma coisa em detrimento de outra. Ah, mas a Constituição fala que é saúde para todos. Tudo bem, saúde para todos, mas o dinheiro que a gente tem não dá. Então, nós temos que definir prioridades. Tá certo? Prioridade não significa que eu não vou fazer nada do resto. Mas significa que eu vou priorizar algo em detrimento de outra. E como é que eu identifico se realmente foi prioridade? É com dinheiro. Não é de outro jeito. Porque todo mundo fala que a atenção básica é prioridade, não fala? Agora vamos ver se no orçamento está destinado mais dinheiro para atenção básica. Aí sim você vai ver se é prioridade a atenção básica. Tá? Então é importante atrelar o orçamento. E não só intenções, porque plano não é carta de intenções. Plano é compromisso institucional com a população que elegeu um governo. E voltando aqui, uma outra diretriz do pacto, ela é a regionalização. Ah, não vou falar de todas, só vou dar destaque a essas duas, do planejamento e a regionalização. A regionalização foi o que nos norteou aqui no estado de São Paulo a constituir as 64 regiões que nós estamos organizados. Aqui na região metropolitana são 7, que já foi mostrado, né? E que cada região tem um colegiado. Já falei disso, tá certo? E com base nessa diretriz da regionalização, né, e articulada com a diretriz do planejamento, é que nos leva a crer que é importante o tal do planejamento de base regional, que foi o que eu comecei a minha fala, dizendo que ainda é um grande desafio para a gente. E por que é desafio? Porque a gente está acostumado a fazer plano com uma determinada esfera de governo. E aí você fazer um plano regional que envolve recursos das 3 esferas, tá certo? Porque o planejamento lá da região do Alto Tietê, para citar só um exemplo, se for fazer um planejamento regional, ele envolve recursos da União, do Estado e de todos os municípios envolvidos naquela região. O colegiado, ele não é um ente que tem dinheiro
numa caixinha? O dinheiro são os dinheiros que estão nos fundos, nacional, estadual e municipais. E aí requer uma grande articulação neste colegiado para pensar em prioridades que são regionais. E por que é importante pensar em prioridade regional? Porque não adianta um município falar que a dengue é prioridade e só ele priorizar as ações de controle lá do vetor da dengue. Porque se os vizinhos não fizerem, ele vai ter mosquito lá e vai ter dengue lá, apesar de todo o esforço que ele fez. Então, por isso que é importante a gente ter o tal do planejamento de base regional. A gente tem que combinar. A gente tem que combinar. Pessoal, a dengue ela vem com força nesse verão, né? Vem com força. Então, se a gente não combinar de juntos fazer ações de controle para a dengue, estou falando da dengue como exemplo, mas poderia ser qualquer outro agravo, não vamos ter a resposta adequada, não vamos atingir a meta que a gente colocou lá no nosso plano municipal, não é nem no regional. Isso para falar de algo que é clássico, né? O mosquito não tem fronteira, ele voa para lá e para cá e tal. Mas não é só para dengue, tá? Se eu sou um município pequeno e estou querendo diminuir a minha mortalidade infantil, tá certo? E o leito de UTI neonatal está no outro grande, se eu não combinar na minha região, tudo bem, eu vou fazer o pré-natal direitinho, mas na hora que eu encaminhar o parto, você tem que me atender. É assim que a gente combina. Então, isso que é o que a gente chama de planejamento de base regional. Nós não temos ainda nenhuma diretriz instituída que tem que ter um plano regional, como tem que ter plano municipal, estadual, que é lei, que tem que fazer e tal. Não existe isso. Mas a gente, na prática da gestão, sabe que se não fizer, não vamos conseguir atingir as metas. Porque o SUS, por si, ele prevê solidariedade entre os entes. A gente não consegue fazer saúde de qualidade se não for com solidariedade entre os entes. Entre os entes é entre os municípios, entre município e Estado, entre Estado e União e todos entre si. Tá certo? E por isso que é importante o tal do planejamento de base regional, que é o que a gente está começando a discutir agora. E eu falei tudo isso só para dizer que agora que nós estamos discutindo planejamento de base regional e a gente ainda não tem relatório de gestão de região. É só isso, gente. Obrigada.